Resolvendo exercícios. Nada mais justo do que resolver alguns exercícios, começando com calcule as integrais abaixo. E a nossa primeira integral é essa aqui, é uma integral imprópria tipo 1. Por quê? Porque a gente tem o infinito. Não que a gente precise ficar sabendo qual que é tipo 1 e qual que é tipo 2, simplesmente a gente tem que conseguir resolver essa integral. Se ela tem um infinito como extremo de intervalo, então a gente tem limite. Quando t tende a infinito, a gente troca o infinito por uma letra, porque daí a gente pode resolver, e a gente terá essa situação aqui. Bom, para isso eu preciso resolver essa integral aqui. Vou fazer separadinho, vamos ver como é que fica. A gente teria aqui integral de 3x mais 1 ao quadrado dx. Bom, não tem muito o que pensar, isso é uma substituição simples. A gente chama o u de 3x mais 1, o nosso du vai ser 3 dx, ou seja, 1/3 du é dx. O que a gente faz com isso? A gente joga na nossa conta. Esse 1/3 lá fora, já, para não nos incomodar mais. Então, 1/3 integral de 1 sobre u quadrado, porque esse quadrado não foi embora, du. Esse u quadrado precisa subir, então é u na menos 2 du. 1/3 de, bom, qual que é a integral desse cara aqui? É u na menos 1 sobre menos 1, mais constante. Posso reorganizar esse cara como menos 1 por conta do sinal. 3 vezes esse cara que estava em cima passaria u para baixo. Mas a gente não quer u, a gente quer 3x mais 1. Então, eu já vou colocar aqui 3x mais 1 mais constante. E aí sim, a gente vai poder substituir só esse pedaço aqui, porque a constante não vai nos interessar, nesse pedaço aqui, desde que a gente lembre dos nossos intervalos de integração. Então, vai ficar como? Recopiei as coisas para ficar bonitinho aqui embaixo e vamos substituir. Eu vou ter limite, quando t tende a infinito, precisa ficar escrevendo o limite, porque ele faz parte da nossa operação, de menos 1. 3 que multiplica 3x mais 1, mais constante, não preciso, porque a gente vai fazer isso em 1 e em t. Lembrando que é f de t menos o f de 1. Vai ficar como, então, nossa conta? Vai ficar limite, porque eu não estou resolvendo o limite, eu estou terminando de resolver a integral, menos 1 sobre 3 vezes 3t mais 1, menos da fórmula. Com esse menos, fica mais 1 sobre 3, 3 vezes 1, que é 3, mais 1. E aí, o que acontece? Vamos dar uma olhadinha no limite. Esse limite aqui, ele tende a zero. Por quê? Porque o grau da parte de cima é zero e o grau da parte de baixo é 1. Se o grau embaixo é maior, isso aqui, então, tende a ser zero. E aqui, bom, aqui é uma constante, então a gente simplesmente vai resolver. Ficando, então, com 1 mais 12. 4 vezes o 3. E tá aí a nossa integral. Repara que ela é convergente, porque a gente chegou num número. E, além disso, como é que ficaria o gráfico dessa função? Não dá nem para ver muito bem a função, se você pega ela inteira. Ela tem esse formato aqui. E tá aqui, ó, do 1 em diante, essa areazinha pintada de azul até o infinito vai dar 1 sobre 12. E a gente termina o nosso primeiro exercício, vamos para o segundo. Tá aqui o nosso segundo exercício, integral também com infinitos aqui, repara que agora a gente tem 2. Então, a primeira parte dessa integral é quebrar ela em duas, cada uma com um infinito só, senão a gente não consegue resolver. Então, em que ponto a gente quebra? No ponto que a gente quiser, pode ser no menos 35. Não tem problema nenhum, eu vou fazer no zero porque eu acho um pouco mais simples. X quadrado, 9 mais x na 6 dx, mais a integral de 0 até infinito, x quadrado, 9 mais x na 6 dx. E a partir de agora, a gente tem que resolver uma e depois resolver a outra. Lembrando que a gente não pode resolver os dois limites juntos, porque senão a gente pode perder informação no meio do caminho. Começamos, então, resolvendo a primeira integral
de menos infinito até zero, de x quadrado, 9 mais x na 6, dx. E aí, como é que a gente faz isso? O primeiro passo é escrever um limite, porque eu não posso ter integral com infinito junto. Então, o nosso t, que vai tender a menos infinito, integral de t até zero, de x quadrado, 9 mais x na 6, dx. E aí, de novo, outro pause, para a gente resolver essa integral aqui, mas sem os extremos de intervalo. Fica mais fácil a gente fazer em pedacinhos. Como é que vai ficar a integral de x quadrado mais 9? Olha o que eu vou fazer agora. X ao cubo ao quadrado dx. Fiz isso simplesmente porque isso vai me ajudar a enxergar a substituição que a gente tem que fazer. Se eu chamar o u de x ao cubo, o nosso du vai ser 3x quadrado dx, ou seja, 1/3 du é igual a x quadrado dx. Olha que bonitinho fica se a gente usar desse jeito. Isso daqui vai virar 1/3 du, então eu tenho 1/3 integral de 1, aqui eu já tenho o nosso du, e aqui embaixo a gente vai ficar com 9 mais o quadrado. E aí, pode parecer que a gente tem que pensar muito para resolver essa, mas a gente já sabe resolver essa integral, porque essa integral é 1/3 arco tangente de u sobre 3 mais constante. Por quê? Porque o nosso a aqui é 3 e a gente viu como resolve esse tipo aqui de integral ainda lá na aula 30, que fala sobre substituição. Então, voltando para o nosso x também, a gente vai ter 1/9 arco tangente de x ao cubo sobre 3 mais constante. Esse aqui eu vou deixar marcado, porque talvez a gente precise de novo dessa integral, a gente só pega a resposta. Como é que vai ficar então? Seguindo aqui o nosso exercício, a gente vai ter limite, quando t tende a menos infinito, de 1/9 arco tangente de x ao cubo sobre 3 em t e em zero. Lembrando que primeiro no zero e depois no t. O que acontece? Arco tangente de zero, isso aqui vai dar zero. Por quê? Porque um número cuja tangente dê zero é o próprio zero. Então, na primeira parte a gente tem um zero menos 1/9 arco tangente de t ao cubo sobre 3. E aqui que mora a nossa maior dificuldade. Se o meu t está indo a menos infinito, esse arco tangente vai para onde? Ele vai para π meios. Por quê? Porque esse arco tangente ele é muito parecido com o arco tangente normal. A gente só está indo um pouco mais rápido, na verdade. Então, para menos infinito, a gente tende a chegar em menos π meios, que fica aqui. E se a gente fosse para mais infinito, a gente chegaria em π meios. Então, toda essa informação que a gente tem aqui, junto com o nosso limite, dá menos π meios. Então, é menos 1/9, que é essa parte aqui, vezes menos π meios, que nos dá π 18avos. E repara, então, que a nossa primeira integral, ou a nossa primeira metade, ela converge. Falta a gente dar uma olhadinha nessa outra, ver se vai funcionar igual ou não. Vou copiar ela aqui embaixo. Tá aqui. Lembrando que resolver ela significa para a gente resolver o limite quando t tende a infinito da integral de 0 até t de x quadrado 9 mais x na 6 dx. Essa integral aqui é a mesma que a anterior, então não tem por que a gente fazer de novo. A gente sabe que é 1/9 arco tangente de x ao cubo sobre 3. Então, aqui a gente fica com limite, quando t tende a infinito, de 1/9 arco tangente de x ao cubo sobre 3
não preciso do mais constante, porque a gente vai colocar em zero e em t. Limite vai ser do quê? A gente substitui primeiro o x por t, então fica 1/9 arco tangente de t ao cubo sobre 3. Se a gente substituir em zero, tudo isso aqui vai dar zero. Então, a gente teria um menos zero aqui, que não precisamos colocar. Acabamos de falar que esse cara aqui, como está indo para mais infinito o nosso t, isso aqui dá π/. Então, com o nono que a gente tem aqui, como é que vai ficar? 1/9 π/. Então, π sobre 18avos. E aí sim que a gente vai poder voltar para o nosso problema inicial, que era calcular essa integral aqui, x² dividido por 9 mais x na 6 dx. Bom, quanto que vai ser ela? Vai ser π18avos mais π18avos, que é cada uma das integrais que a gente descobriu que converge. Lembrando que se uma delas não convergisse, o resultado já estava pronto. Isso é 2π18avos ou π-nonos. E o que acontece? O nosso gráfico fica assim. Olha que bonitinho, ele chega a fazer duas ondinhas no começo e depois ele se torna muito próximo de zero, realmente muito próximo. Repare que a gente está aqui num intervalo bem pequeno. Outra coisa legal de ver é que a nossa função ela é sempre positiva, ou seja, isso aqui também equivale à área inteira da função, essa daqui, x² dividido por 9 mais x na 6. E agora, vamos para o nosso terceiro exemplo. Tá aqui o nosso terceiro exemplo, repara que ele não tem infinitos, então, se a gente estivesse num exercício qualquer, a gente tem que conferir, ver se no nosso intervalo de integração, a gente não tem nada que dê problema no nosso domínio. Para essa função aí, a gente teria que o x mais 1 deveria ser maior do que zero, por causa que a gente tem uma raiz aqui escondida. Então, o nosso x deveria ser menor do que 1. Pega o x e joga para lá. A gente tem que o nosso x deveria ser menor do que 1. Vendo que a gente tem o 1 aqui, então, de fato, a gente tem um problema. Como é que a gente resolve esse problema? Substitui o nosso 1 por t e se aproxima do 1. Se a gente quer do menos 7 até o 1, a gente vai querer se aproximar pela esquerda. Então, é essa a situação que a gente tem. Integral de menos 7 até t do que? De 1 sobre menos x mais 1 na 3/2 dx. Então, tá aí o nosso primeiro problema. O segundo é calcular a integral de 1 sobre menos 1 mais 1 na 3/2 dx. Substituição vai resolver o nosso problema. Menos x mais 1 eu vou chamar de u, então eu vou ter essa situação. O nosso du vai ser menos dx, então a gente tem um sinalzinho ali para não esquecer. Como é que vai ficar então? Menos, que é o sinalzinho que a gente não vai esquecer, 1 sobre u na 3/2 du, ou seja, menos a integral de u na menos 3/2 du. Menos 3/2 mais 1, ou seja, mais 2 sobre 2, a gente tem menos meio. Então, a nossa integral vai ficar menos, que é esse menos, junto com um outro menos que vai aparecer aqui embaixo, ó. Então, a gente vai sumir e deixar só o 2, porque a gente dividiria por menos meio. E daí, o na menos meio. Ou ainda, a gente vai poder escrever 2 dividido por raiz de menos x mais 1 mais constante. Lembrando que isso aqui dá menos 1, dá menos meio, então a gente pode colocar para baixo como uma raiz. Uma vez a nossa integral sendo feita, a gente vai precisar agora dos intervalos de integração e do limite. Então, vai ficar assim, então, limite, quando t tende a 1 pela esquerda, de 2 raiz de menos x mais 1 em menos 7 em t. Lembrando que é t aplicado na função, menos o menos 7 também aplicado na função. Então, a gente vai ter limite
quando t tende a 1 pela esquerda, de 2 dividido por raiz de menos t mais 1, menos da fórmula 2 dividido por raiz de menos 7, seria mais 7, mais 1. E aí, o que acontece? Essa diferença aqui, quando t se aproxima de 1, isso tende a ser 0. E 2 dividido por algo que tende a ser 0, tende a crescer muito. Então, esse cara aqui, ele tende a ser infinito. Se eu tirar uma quantidade finita, não adianta. Isso aqui ainda dá infinito. Ou seja, essa integral aqui, ela é divergente. Então, a gente precisa sempre cuidar. Pode ser que o limite exista, pode ser que o limite não exista. O gráfico disso aqui, olha aqui então o gráfico, a gente está aqui desde o menos 7, tem uma pequena diferença de cor aqui. A gente está indo até o 1, o problema é que isso aqui não diminui a ponto da gente conseguir fazer a função convergir. Por isso que essa função aqui, ela é divergente. Repara que por mais que a função inteira seja positiva, a área a gente não consegue calcular, ela não tem um valor específico, porque ela cresceria demais e não dá nenhum valor pra gente, certo? É uma área infinita, não tem como a gente calcular. Falta ainda o nosso último exemplo. Vamos lá, resolver mais um. Finalmente, um exercíciozinho facinho. Como é que fica? Bom, a gente tem problema no zero aqui por conta de domínio, então eu vou ter que me aproximar do zero pela direita. Como é que vai ficar isso aqui, então? Limite, quando o nosso t se aproximar de zero pela direita, de t até 16, 1 sobre raiz de x. Já vou escrever x na menos meio, porque essa integral é bem tranquilinha da gente resolver. Integral, vou fazer tudo direto mesmo, porque é bem simplesinho. Essa integral aqui a gente consegue calcular, a gente tem que somar 1, então vai ficar x na meio dividido por meio, ou seja, multiplicar por 2, mais constante não, aplicada em t, em 16. E aí que é só aplicar o valor. Como é que vai ficar isso daqui? Limite de 2 raiz de 16 menos 2 raiz de t, quando o nosso t se aproxima de zero pela direita. O que acontece? Eu posso substituir o t por zero. Essa parte aqui vai dar zero. Ou seja, a gente vai ter 2 vezes 4, ou ainda 8 como resposta. Então, repara que existem exercícios que são extremamente simples da gente resolver. De fato, essa aqui converge e o nosso gráfico é este daqui. Repara que a gente termina aqui no 16, começa no zero, ou seja, tem todo esse espaço. Por mais que aqui dê a impressão que esteja em cima, se a gente aproximasse mais, tem um espacinho ali, mas é um espaço que ele tende a ser uma coisa muito pequena, o que nos faz conseguir calcular a integral, certo? A integral é toda positiva, se a integral é positiva, esse 8 também representa a área da função de 0 até o 16. Fizemos aí alguns exercícios, tem mais e são de vocês.